E aí, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre algumas circunstâncias da vida em que você, sim, você se coloca como secundário. Você analisa a sua vida, você vê circunstâncias acontecendo na sua vida e você fala, nossa, eu só estou figurando. Eu vejo coisas acontecendo na vida das pessoas, eu vejo circunstâncias sendo modificadas nas vidas das pessoas e eu participo disso, mas na minha própria vida as coisas não mudam. Eu sou uma grande peça acessória em tudo que está acontecendo. Eu sou um grande figurante. É sobre isso que a gente quer falar hoje. E eu não estou falando daquelas pessoas que têm o complexo de achar que tudo para elas ela é diminuída, tudo para elas não acontece. Não. São circunstâncias pontuais na sua vida e que as coisas não têm acontecido. É com você que eu quero falar. Existe uma passagem em Marcos, eu estava lendo a Bíblia essa semana, e relata sobre um milagre que acontece com Jairo. Jairo tem uma filha e a filha falece. E ele vai até Jesus para pedir que Jesus ressuscite a filha dele. E a Bíblia então relata a circunstância em que tudo isso acontece. Jesus está andando e há uma multidão que o aperta, há uma multidão que quer tocar em Jesus, há uma multidão que busca milagre e quer simplesmente conhecer Jesus. Mas porque Jairo era alguém conhecido, era alguém importante, essa multidão se abre para que Jairo fale com Jesus. Então o primeiro contato que Jairo tem com Jesus, ele se ajoelha e diz que a filha faleceu e pede para que Jesus vá até a casa dele para ressuscitar sua filha. E então Jesus diz que vai. Bom, você já deve ter tido a sensação de estar assistindo um filme e de repente o filme para naquele momento para ir para uma outra cena. Ou você está lendo um livro e há uma história principal sendo contada, mas de repente o autor desse livro ele modifica tudo e ele vai para um assunto totalmente diferente, porque ele quer falar sobre alguma coisa importante. Bom, essa passagem da Bíblia é exatamente assim. Estão falando sobre o que vai acontecer com a filha de Jairo, mas de repente uma atitude interrompe essa história principal. E uma história que antes era acessória, uma história antes que era secundária, que era algum figurante, passa a ser principal. É a mulher do fluxo de sangue, que consegue tocar nas vestes de Jesus, e se você tem o mínimo conhecimento de Bíblia ou não, mas você já deve ter escutado sobre uma mulher que tinha fluxo de sangue há 12 anos e depois de tocar nas vestes de Jesus, ela é curada. Bom, essa mulher estava junto com a multidão, ela era tão secundária quanto as outras pessoas. As coisas não aconteciam para ela há 12 anos, a vida dela não tinha uma solução para aquele problema há 12 anos. E ela foi ao encontro de Jesus e ela talvez se colocasse como uma das piores pessoas ali. Só que uma coisa que é interessante nesse texto, que acontece tanto em Marcos quanto em Lucas, é que ela diz o seguinte, são as palavras dela, se eu conseguir tocar, simplesmente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Há uma disposição mental na vida dela, de que se ela simplesmente tocasse, você vai dizer que é fé, e é fé sim. Mas antes de ser fé, é uma decisão em simplesmente querer tocar e ser curada. Sabe o que acontece na nossa vida? Às vezes as coisas não têm acontecido na sua vida. Às vezes você tem continuado sendo secundário. Talvez você continue sendo figurante, porque você ainda não entendeu o bom Pai que você tem. Sim, Ele é Deus. Sim, Ele é magnífico. Sim, Ele é majestoso. Mas antes de tudo, Ele é o seu Pai. E um bom pai sabe tudo o que está acontecendo com todos os filhos dele. Sabe, o que te diferencia de deixar de ser secundário para se tornar principal não é o esforço de tocar, mas é a disposição mental de conhecer quem é o seu pai. Ela disse que precisaria simplesmente tocar. Você talvez precise só conhecer quem é o teu pai. Então, nas circunstâncias da vida, quando estiver apertado, quando as coisas não estiverem acontecendo, quando você achar que as coisas acontecem para os outros, mas não acontecem para você, e isso já tem demorado muito tempo, simplesmente tenha certeza que você tem um bom pai e que ele sabe das suas necessidades e que ele está ali para cuidar de você, mas tenha a disposição mental de não tocar, mas de reconhecer ele como seu pai. Nós te amamos, sem sombra de dúvida nós te amamos, mas ele te ama muito mais. Quando a vida apertar, quando a sua história for secundária, tenha nítida certeza de que Ele não te escreveu para ser secundário. Não é sobre você ser importante, mas Ele escreveu uma história em que você é o principal. Deus te abençoe.